Paviflex Natural. Pré-instalação. O Paviflex é muito fácil de instalar. Com esse vídeo, você poderá aprender as técnicas básicas de instalação do produto. Atenção! Para evitar que as placas fiquem deformadas, não deixá-las empilhadas ou encostadas em pé na parede. Mantenha as caixas na posição horizontal e em superfície plana para evitar que as placas fiquem deformadas. Certifique-se de que esteja trabalhando com o mesmo número de lote e sequência de caixas em uma mesma área. A garantia dada pela Target Fademac exclui reposição do produto caso a instalação tenha sido realizada com lotes diferentes. Guarde as etiquetas de todas as embalagens que utilizar até o término da instalação. Lembre-se de climatizar o produto por pelo menos 24 horas antes da instalação. Verifique a planta de paginação para identificar se o produto será instalado de forma regular, diagonal ou se há desenhos e recortes. Esta planta deve ser fornecida pelo responsável da obra e aprovada por ele. Atenção! Evite recortes estreitos na entrada do ambiente. Caso isso ocorra, solicite a aprovação do responsável antes da obra. O correto é sempre planejar a distribuição das placas. Procure inverter o sentido das placas para ter um alinhamento perfeito e evitar distorções de tonalidade. Iniciando a instalação. Lixe bem a massa de preparação com uma lixa 60 para ferro ou máquina lixadora. É importante varrer e aspirar todo o pó. A distribuição das placas de Paviflex começa pelo centro. Para marcar o eixo, tome como base as duas paredes menores do ambiente. Encontre o centro da primeira parede. A partir dessa marcação, distribua as placas sem adesivo do centro para as laterais. Meça o espaço que sobrou entre a última peça e a parede. Se este espaço for menor que 10 cm ou maior que 25 cm, desloque o centro 15 cm para um dos lados. Repita o processo na parede oposta. Para o eixo da outra parede, estique uma linha com giz, unindo dois pontos demarcados. Distribua novamente as placas em direção à parede. Se também sobrar um espaço menor que 10 cm e maior que 25 cm, desloque os 15 cm do centro e faça a conferência novamente. Acertando esses centros, você encontra o eixo do ambiente. Homogeneize o adesivo Fadecril com uma régua de plástico ou metal antes de iniciar a aplicação. Utilizando uma desempenadeira com lâmina A4, inicie a aplicação do adesivo com movimentos semicirculares partindo do centro em direção à parede, sem cobrir a linha do eixo. Passe um rolo de espuma sobre o adesivo para eliminar as marcas dos dentes da desempenadeira. Após 15 minutos, verifique o taque. Inicie a colagem das placas pelo centro, seguindo a linha do eixo. Alterne sempre o sentido dos flashes. Colhe as placas do centro para as paredes, deixando os recortes para o final da colocação. Apoie uma placa sobre as placas soltas e encoste-a na parede para copiar os recortes. Com um estilete paralelo a esta placa, risque a placa a ser cortada.
Dobre a placa para trás na direção deste risco. Repita o procedimento em todas as paredes. Nas quinas, faça o risco para copiar uma placa e depois mude a placa de lugar sem mudar a sua posição para copiar a outra parede. Após terminar a instalação das placas, pressione as mesmas com uma régua de madeira revestida de carpete, para que fiquem bem aderidas ao contrapeso. Instalação do rodapé. Para marcar a altura do rodapé na parede, use um pedaço do próprio rodapé como gabarito. Faça um pequeno corte em uma das pontas deste gabarito para apoiar o lápis. Encoste o lápis no gabarito e puxe-o junto ao piso, contornando as paredes. Aplique adesivo de duplo contato nas paredes, respeitando a marcação. Aplique também o adesivo no verso do rodapé. Cole o rodapé, encostando a parte superior junto à linha, e depois encoste a parte de baixo. Pressione o rodapé com as mãos e com o auxílio de um pano limpo para melhor aderência. Faça sempre que possível as emendas dos rodapés nos cantos. Para cantos externos, utilize um aquecedor para dobrar perfeitamente, fazendo o ângulo correto da parede. Após a instalação, remova todo o pó e descarte todo o entulho. Entregue as etiquetas de lote ao responsável pela obra. Caso a obra ainda continue, proteja o piso ou peça para que o responsável o faça. Recolha e armazene em local seguro todas as sobras de material, inclusive de adesivos. Na instalação do Paviflex, capriche nos acabamentos e detalhes, pois eles testemunharão sua capacidade profissional. Caso queira saber mais detalhes de como instalar Paviflex, participe dos nossos treinamentos.